diante de tudo que foi estudado até agora pelo cangaço, existiria ainda alguma coisa que fosse relevante e que ainda não fosse de total ciência do nosso grupo de estudo? Há muita coisa que, infelizmente, a minha idade já não vai me permitir ir em cima, mas nós estamos aqui com tantos colegas pesquisadores. Por exemplo, não vou ficar no abstrato não, por exemplo, os porcinos de Alagoas, daquele lugarejozinho ali em cima de Mata Grande, olho d'água de fora, nunca tiveram voz. No entanto, eles são presentes em toda a história do cangaço, sobretudo na biografia de Lampião. E as razões deles? Nós sabemos pouco a respeito deles. Então, caberia a algum pesquisador ir lá e tentar ouvir os mais velhos da família. Há um registro de que o coronel Manuel Flor ouviu uma parenta deles, né? Mas assim, uma frase só. Então, isso poderia ser acrescentado. Outra questão também importante é a economia do cangaço no tempo de Lampião. Lampião mobilizou os mais grossos capitais que se possa imaginar. Então, nós sabemos que ele lavava o dinheiro com os coronéis sertanejos que emprestavam a juros. O motorista do coronel Aldário Tenório de Albuquerque, chamado Antônio Paranhos, quando eu era menino na fazenda Angico Torto, ele me contava que ia, em nome de Lampião, cobrar um papelzinho assim, aquela coisa de papel de venda, mas que Lampião chamava uma nota promissória, que era a nota promissória. E ele ia cobrar naquelas cidades onde Lampião não podia entrar. Ele disse que a última que ele cobrou foi em Bom Conselho. Eu digo alguma recomendação, eu tinha uma recomendação muito rápida, o capitão mandar que dissesse o seguinte, que se a pessoa não pagasse, ele depois ia ver um jeito de arrancar um olho e trazer para guardar no bornal como lembrança. Aí o pagamento corria depressa, né? Então são coisas, são dados, eu não vou amassar aqui a plateia com isso, mas há ainda muita coisa que pode ser levantada. Ainda falta um livro muito interessante sobre aquele que talvez tenha sido o último cangaceiro, que eu conheci pessoalmente, nos meus 17 para 18 anos, Floro Gomes Novaes, né? E coisas, né, vários outros temas que poderão ser levantados. Mas que sua pergunta foi muito boa e é quase que um desafio que eu subscrevo aos pesquisadores jovens que estão aqui em grande número. Seria isso. Professor, diante do que o senhor falou, eu sou também uma pesquisadora, né? E eu tenho um tema específico, e eu acho que eu já falei com vários que estão aqui através da internet, né? Sobre a alimentação, né? De uma época do cangaço, né? Que ao longo do que eu tracei, muita gente fala erroneamente que era uma alimentação pobre, né? Não no fato de que eles, quando eles estavam, né, nos caminhos deles, mas o que se... Porque também é uma economia, né, que se girava em torno. Então, existem estudos disso. Eu gostaria de saber mais um pouco sobre esse tema, se o senhor pudesse falar. A alimentação, ela era, como de resto, a alimentação sertaneja, frugal, mas adequada. Todas as fazendas, em regra, os sítios menos, mas também tinham o seu paiol com seus legumes. Muitas vezes até era objeto de disputa nos combates que eram feitos. No final se incendiavam as casas grandes, os paióis com legumes, e o prejuízo era grande, além da matança do gado. Mas um composto alimentar à base de carboidrato, à base de proteína, a proteína animal, a carne do gado grande, e aliás vamos usar aqui a terminologia do sertão, quando o sujeito diz, nós criávamos gado, criação e animais. E um pesquisador, de fora, uma ocasião, um pesquisador, amigo meu, disse, eu não estou entendendo. Ele disse que eles cuidavam de criar gado, criação e animais. E gado é o vacum, criação é a miúça, o bode, a ovelha, e animais são os
elementos de transporte, muares ou cavalares, como dizem os pedantes da ciência. Então, o sertanejo, ele teve, Gilberto Freire já mostrou isso, uma vantagem alimentar sobre o homem do ciclo da cana-de-açúcar, que abusou sempre do açúcar. Então, havia muitos homens gordos em excesso, opilados por esse excesso de ingesta de doces de todo tipo, enquanto que o sertanejo ele era frugal. Ele era, como se diz no sertão, vazado de corpo, mas com uma energia extraordinária que surpreendeu Euclides da Cunha. E ele coloca lá no livro clássico dele, de 1902, Os Sertões, que o vaqueiro, aos olhos dele, aparentava estropiamento. Ele usa essa palavra. Aparentava estropiamento e desânimo. Mas no momento em que havia uma necessidade de correr atrás da reis, ele virava um dínamo. Então, era ele, claro, no clima, muitas vezes hostil, do calor forte do sertão, ele estava ali, nesse aparente estropiamento, economizando as energias, à base das quais ele iria, no momento necessário, investir com todo vigor. Então, quem viveu no sertão, como eu vivi grande parte da minha vida, e comeu a coalhada escorrida, muita gente aqui conhece, Zé Alves está ali rindo, parece Zé Alves comeu demais, está até gordinho. Tá? A carne de sol, tá? O feijão de corda, sabe que o alimento do sertão realmente é necessário, é energético, e há também, importante, o cardápio da seca. A massa de bró, a massa de mucunã, a farinha de bró, a rapadura, até uma quadrinha, eu não sou bom de guardar poema, a rapadura e como é que foge agora? Me fugiu agora, a paçoca. A paçoca foi a ração de guerra do jagunço na Guerra de Canudos, porque ela é uma conserva. Ela, pilada à exaustão, ela se converte num farináceo, que é resistente ao tempo. Então, ela era acondicionada naquelas tranqueiras e vinha em lombo de burro, entrava no Arraial de Canudos com uma ração dos exércitos, chamamos assim, de Antônio Conselheiro. Então, é um conjunto de elementos digamos assim, de energia que o homem poderia retirar daquilo, que diz muito bem da adaptação do homem ao meio nos sertões do Nordeste. É uma adaptação admirável e, sobretudo, muito inteligente. Ela não é desequilibrada, ela é muito bem equilibrada nas refeições que aconteciam naquele tempo, e aí também eu vou entrar com um dado que muita gente não conhece. Um amigo meu que estava pesquisando a batalha da Serra Grande em 1926 e leu alguma coisa a respeito em que, num determinado momento, as tropas volantes queriam entrar serra adentro, né? E aí um militar experiente, que era esse admirável Nego Gino, terminou coronel Higino José Belarmino, em que ele tenta conter Manuel Neto, tenta conter Arlindo Rocha, porque não entrassem, porque Lampião estava ali esperando e ia matá-los. Isso quase acontece. Então, estoura o combate às 8 horas da manhã, e o coronel, a época, segundo tenente Higino José Belarmino, o que é que ele diz? Tira o relógio de algibeira e diz: são 7h45. Eu vou esperar estourar a espoleta lá em cima. Aí Arlindo Rocha, que era sargento, chega e diz: tenente, eu vou entrar de todo jeito, porque hoje eu quero almoçar bala. Aí vem um tiro, estoura a boca dele, ele passou o resto da vida comendo pirão e tal, que não podia mastigar, tratou-se aqui no Hospital Centenário, aqui no Recife. E aí o pesquisador disse: olha,
Arlindo Rocha devia ser doido, porque 7h45 da manhã, ele dizendo que iria almoçar bala. Eu digo, meu amigo, senta aqui e ouça. No sertão primitivo, o almoço era entre 7 e 9 da manhã. O jantar era entre 1 e 2 horas da tarde e a ceia era às 5 horas da manhã. Era outra nomenclatura. Então, é muito interessante isso, porque também revela o interesse de uma entidade como a nossa, no sentido de divulgar para eventuais pesquisadores que se abeberem da matéria, né, aquele código de conduta, aquele código de linguagem que nos permitirá entender bem. A nossa presidente da Academia de Letras, Margarida Cantarelli, me dizia que um dia desses, um juiz recentemente concursado, que vinha de Santa Catarina, juiz federal, concursado, um rapaz brilhante e tudo, foi, parece que, para uma vara federal, salvo engano, em Salgueiro. E lá ele estava numa audiência, vejam vocês como essa coisa da linguagem é importante. Agora, de um crime e tal, aí o escrivão pergunta ao cidadão onde ele morava. O próprio juiz pergunta onde aquele cidadão morava. Aí ele diz, eu moro na rua. Aí o juiz vira-se para o escrivão e diz que a parte está declarando que mora em situação de rua. Aí o escrivão diz, doutor, não, senhor. Ele está dizendo que não mora na fazenda nem no sítio, mora na povoação. Então ele mora na rua. Ou como o senhor Pereira gostava de dizer, no comérciozinho de São Francisco, né? Então é preciso a pessoa saber, porque senão comete erros grotescos, como seria esse, que o juiz quase que aceitava no seu desconhecimento da realidade local. Muito obrigado. Meu nome é Fernando Sobral, eu sou de Abreu Lima. Se tiver alguém de Abreu Lima aqui, me ajuda um pouco também. Eu queria perguntar ao Frederico, ao excelentíssimo Frederico Pernambucano, como era que Lampião e o seu bando era quem fornecia essas armas para ele, e se era possível colocar lá em Abreu Lima, que Abreu Lima é região metropolitana, aqui é 20 quilômetros do Recife, da capital. E eu gostaria de saber se era possível colocar ou um museu do cangaço lá em Abreu Lima. Era isso. Bom, realmente há uma quantidade grande de candidaturas de cidades para receberem, digamos assim, um museu do cangaço. Agora, a questão do museu não é querer, é dispor de um acervo relevante, porque senão fica como esses museus que a gente tem visto hoje no Rio e São Paulo, que é apenas um efeito de informática, né? É como se fosse quase uma central de divulgação de imagem, não é propriamente um museu. Há uma perspectiva hoje que foi abordada na moção, que eu creio que tenha sido lida pelo nosso Asterland, de criação ou de nucleação no Museu do Homem do Nordeste, da Fundação Joaquim Nabuco, aqui em Casa Forte, todo um acervo que existe está sendo solicitado e estudado, né, a partir de proposta, não direi proposta, mas de um aceno para uma conversa do presidente da Fundação Joaquim Nabuco, Antônio Campos, que é irmão do saudoso governador Eduardo Campos e atualmente é o presidente da Fundação Joaquim Nabuco. E ele quer aproveitar em todo o primeiro andar do Museu do Homem do Nordeste, que tem cerca de 500 metros quadrados mais ou menos, ele quer colocar lá acervos relevantes. Ele sabe que eu, pessoalmente, possuo um desses acervos, graças à confiança de pessoas que se aproximaram e, repito, tiveram essa confiança de me legar algumas dessas peças. Por exemplo, a família do nosso querido amigo Paulo Brito Bezerra, que está aqui presente, sobretudo pelas mãos dele, em primeiro lugar, e da sua extraordinária genitora, Dona Círia de Brito Bezerra, da melhor elite do Baixo São Francisco,
uma Brito, com 2 T's, daquela região, e que fez questão de que esse acervo ficasse acautelado nas minhas mãos. Eu não me considero proprietário, proprietária é a região, eu sou um depositário fiel. Fiel porque o que entrou não saiu um cabelo, todo está lá à espera da musealização, como se costuma dizer hoje em dia. E eu me disponho a fazer a curadoria, elucidando o papel de cada uma daquelas peças e até de outras que poderão chegar. Ainda recentemente uma pessoa me dizia, no encontro que estava ocorrendo, que é proprietário do punhal que foi de Bom de Vera, né, o Manuel Marcelino, morto no final de 1926. Então as pessoas se dispõem a participar, desde que tenham o seu nome registrado na vitrine, né, peça tal, de fulano de tal, né, oriundo do acervo de fulano de tal, claro, porque ele fez a doação, ele quer ser lembrado perante a família e tudo. Então, essa é a perspectiva de nós termos, eu diria, a perspectiva mais a curto prazo de nós termos esse museu estabelecido, no caso aí, na cidade do Recife. Agora, ele poderá itinerar, é interessante, por exemplo, fazer uma mostra em Abreu e Lima, né, levando-se o punhal de Lampião, o punhal de Luiz Pedro, que é uma coisa realmente belíssima, o punhal de Curisco, um facão de Senhor Pereira, que me foi trazido por Napoleão Tavares Neves, da família dele, dos Menezes. Então, são peças realmente riquíssimas, que deverão estar. O chapéu em que Quirino se inspirou, o original dele, ele fez uma reprodução, eu diria que perfeita, mas o original está nessa coleção. Foi um chapéu perdido em combate em 1934, no antigo Espírito Santo, que hoje é Inajá, no sertão de Pernambuco. Entende? Então, há essa perspectiva a curto prazo. Eu não vou dizer que tenha conhecimento de mais nenhuma outra, que seria ser leviano, e eu quero ser bem preciso no que estou dizendo aqui para os nossos amigos. Agradeço a pergunta e fico... Pois não? Ah, sim. Vou ser muito breve, porque é o seguinte: havia corrupção policial? Havia, sempre houve. O coronel Aldálio Tenório, de saudosa memória, amigo precioso que Lampião tinha, Aldálio Tenório, conversando comigo da fazenda dele em Águas Belas, dizia: olha, Frederico, não vá longe não. Os fuzis, alguns fuzis eram pegados no quartel do 2º Batalhão, que ficava no chamado Cais do Abacaxi, onde hoje é perto ali daquela área da Ponte Giratória. Ali ficava o quartel do 2º Batalhão. O primeiro era lá no quartel do Derby, o principal, né? Mas o 2º Batalhão ficava ali. Então, o fuzil era colocado, envolto em estopa, era amarrado no chassi daquele caminhãozinho gogofino e vinha para o sertão. O único posto fiscal que havia era em Vitória de Santo Antão. Passou Vitória de Santo Antão, até o sertão, a trilha era aberta. Então, houve essa corrupção da polícia, houve em todos os tempos. Agora mesmo aí do Rio de Janeiro e tudo, a gente está vendo a toda hora acontecer isso, né? Evidentemente, quem fala em corrupção da parte de alguns policiais, enaltece a conduta dos policiais corretos e honestos, que são, ainda bem, em maioria. Agora, quando nós pensamos na passagem da coluna Prestes pelo Nordeste e pela distribuição de armas militares, por determinação do presidente da República, Arthur Bernardes, e dos generais João Gomes Ribeiro Filho e Álvaro Mariante, que comandaram a reação e compuseram os batalhões patrióticos. Esses batalhões patrióticos, os maiores foram o do coronel Horácio de Matos, nas Lavras Diamantinas, na Bahia. Eles foram armados por fuzis Mauser, modelo 1908, mosquetões também, que eram as armas usadas pelo Exército Brasileiro na ocasião. Aquele mosquetão 1895, o chamado pé duro, eu não vou explicar aqui agora a diferença, mas é quando se levava a alavanca para fechar a culatra,
havia uma mola que a pessoa precisa fazer força para resistir até a frente. Quando esses mosquetões são substituídos pelo modelo 1908, a pessoa já baixa a alavanca, já fecha a culatra sem esforço nenhum, e a mola só é armada quando se baixa a alavanca, o chamado bilro do fuzil, entendeu? Então houve uma vantagem muito grande. E o pessoal que combatia no cangaço não queria mais saber do chamado fuzil pé duro. A linguagem é deles mesmo, entendeu? O nosso sargento, né, senhorzinho Alencar, parente do Valdir Nogueira, que aqui está, que no ataque de Lampião, em 1922, junto com várias pessoas da família Pereira, a Luiz Gonzaga Gomes Ferraz, em São José de Belmonte, ele deu cerca de 800 tiros com o mosquetão do modelo antigo e ficou com a mão ensanguentada. Porque uma coisa é a pessoa manobrar ali no pé duro para um tiro, para 2 tiros. Mas para 500, 600, 800 tiros, a mão fica estourada. Com o 908 não havia esse problema. Então, houve essa abundância de disseminação de armamento. Como eu disse, o grande batalhão patriótico foi de Horácio de Matos, na Bahia. O outro foi organizado pelo deputado federal Floro Bartolomeu da Costa, que era o braço político do padre Cícero Romão Batista, com cerca de 800 homens, no Juazeiro do Ceará, no Juazeiro do padre Cícero, todo ele armado com peças similares às que estavam empregadas pelo Exército Brasileiro naquela ocasião. Tanto assim é que esse deputado federal Floro Bartolomeu da Costa recebe a patente de general de brigada do Exército Brasileiro. E quando morre, em fevereiro de 1926, é enterrado no cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro, com honras militares inerentes às de um general de brigada. Tiros à beira da cova, etc., etc., clarins, tudo isso. Então, não é grande o mistério sobre o armamento, mas esses 2 componentes seriam os principais. Pelo que eu sei, o Lampião, eles eram religiosos, né? Tinham preceitos religiosos. Como era a religiosidade para Lampião? Apesar de coisas assim, matava pessoas, roubava, e eu não sei mais o que fazia, mas como era essa questão da religiosidade? Bom, vamos começar citando, por exemplo, o cangaceiro Ângelo Roque, o Labareda, que dizia no depoimento que ele deu ao professor Estácio de Lima na Bahia, e resultou num livro chamado O Mundo Estranho dos Cangaceiros, ele diz o seguinte: Lampião era muito religioso. Ele não podia ver um cruzeiro. Cruzeiro tinha muito empate de fazenda. Na Pitombeira tem um cruzeiro muito bonito, né, na frente da Pitombeira. Era costume nas fazendas ter aquele cruzeiro. Lampião não podia ver um cruzeiro, segundo o Ângelo Roque, que imediatamente não se prosternasse e passasse a rezar ali por alguns instantes. A religiosidade de Lampião era qual? Era o chamado catolicismo popular brasileiro, que não era muito bem aceito pela ortodoxia de Roma, porque incorporava certas atitudes, certas crendices que a religião oficial, digamos assim, não achava adequado. Por exemplo, eu passei certa vez uns 20 dias dentro do Instituto Histórico e Geográfico em Alagoas, em Maceió, e esse material continua lá, examinando as orações de Lampião. A oração da Beata Catarina, a oração da Pedra Cristalina. E aí eu entrevistando Sila, numa entrevista que existe gravada, em 1990, no estudo da Fundação Joaquim Nabuco, eu disse a ela o seguinte: olha, Sila, então, se era tão complicado assim para ter uma relação, eu já imagino que a vida, por esse lado, a vida do cangaço não fosse tão atraente assim, porque os senhores, pessoas jovens, com toda aquela energia, aquela libido, a flor da pele e tudo, e ter que ter esse cuidado de não saber quando é que a proteção voltava. Aí ela disse: não era bom não, menino. Eu digo: quer dizer que a coisa assim, ele disse, é assim de 2 em 2 meses.
Por isso aí, já sei que muita gente aqui não aceitaria ser cangaceiro, mas essa aí é que é a realidade. Então, era o catolicismo popular. Esse mesmo catolicismo popular que explica, por exemplo, a morte de Lampião na Grota do Angico, que diz a proteção divinatória não funciona dentro d'água. Você diz, sim, mas o Angico é pedra. Não, mas ali é um curso d'água. Tem um momento do ano ali que corre água, e, portanto, é como se ele estivesse dentro de um riacho, aí ele estava com o corpo aberto. Bom, são questões, né? Pois não? Professor, mais uma curiosidade que eu tenho e sempre tive dúvidas. Lampião e Maria chegaram aí a alguma capital ou não? Sem comprovação histórica, Derbal, eu tenho uma informação de que Lampião teria visto o mar em Aracaju, pelas mãos do fazendeiro, rico fazendeiro, Morgado do São Francisco, Hercílio de Brito, da fazenda Jundiaí, que foi o homem que, segundo Audálio Tenório me disse, aburguesou Lampião. Levou Lampião a se prover do uísque escocês, o White Horse, que era mandado comprar, impropriar. Aí você diz, mas propriar antes da barração do Rio São Francisco, pela Chesf, né, a partir de Delmiro Gouveia e tal. Propriar era um entreposto que fornecia artigos importados para todo o sertão do Nordeste, porque ali havia usinas de descaroçar algodão, locomóveis usinas de descaroçar arroz, locomóveis de algodão e tudo. Era uma cidade muito rica e muito pujante. Ainda hoje é um pouco, mas é a sombra pálida do que foi no passado. E ali Lampião se provia do uísque escocês, que ele chamava, como meu pai chamava também, eu ouvi muito, ele jovem, o cavalinho, que tinha um cavalinho branco. Então chamava uísque cavalo branco. Depois agora o inglês está entrando em tudo, então é o uísque White Horse. Lampião. Agora, o Sebastião Vieira Sandes, coiteiro de Lampião, de 1934 a 37, coiteiro íntimo, que costurava com o Lampião no coito do Riacho da Barraca e Olho d'Água do Casado. Ele me disse, a frase dele foi, não é que Lampião bebesse o uísque escocês, ele só bebia o uísque, agora não dava nem a Luiz Pedro. Esse é um dado interessante, né? E Lampião também passa a consumir o perfume Fleur d'Amour, Flores do Amor, da casa Roger Gallet de Paris. Numa ida minha a Paris, eu fui à sede da Roger Gallet, na Avenue Iéna, e consultei lá, o pessoal disse, houve realmente esse perfume, Fleur d'Amour, que nós distribuímos de 1928 a 1944 para a América Latina. Então o perfume existiu, eu possuo um frasquinho que foi deixado pelo coronel Lucena, quando veio se tratar do problema do coração, Lucena de Alagoas, veio se tratar do problema do coração e ficou internado na Casa de Saúde Maria Lucinda. Ele fez amizade com uma senhora da família Regueira, uma mocinha que estava internada, vizinha e tal. E Lucena contava várias histórias, mas terminava chegando em Lampião. Lampião é uma figura que realmente é uma força, de um carisma, uma coisa impressionante. E aí Lucena disse, minha filha, ele não era tão bruto assim não, ele usava perfume francês. A moça disse, coronel Lucena, que perfume era esse? Aí ele explicou, e numa ida que ele foi a Alagoas, depois voltou para prosseguir o tratamento, ele trouxe um frasquinho e deixou com essa senhora, que gentilmente me levou e fez a doação. Nessa época eu chefiava a documentação do Joaquim Nabuco lá em Apipucos. Veio até hoje a ela, e há uns 2 anos atrás veio a ministra da Renânia-Westfália, que é a parte rica da Alemanha, e ela conversou vários assuntos, mas no final disse, e Lampião? Aí começou a falar de Lampião, e aí eu digo, a senhora vai sentir o cheiro dele,
Aí trouxe o perfume, ela cheirou, ficou emocionadíssima, porque disse que não era um cheiro, esse cheiro às vezes de um perfume floral muito forte, que é mais assim para vitalina e tal. Não, era um cheiro clean, cheiro muito arejado e tal, coisa muito boa, que demonstra que Lampião, de certo modo, tinha um bom gosto, né? Bom, mas seria então essa a questão, sabe? Professor, só para complementar, eu queria que Claro. depois o senhor me dissesse mais ou menos em que data foi isso, em que ano, porque eu pergunto isso porque eu tenho um depoimento do 25, que eu nunca postei, porque eu só gosto de postar os vídeos quando são bem plausíveis, para não chamar todos eles de mentirosos, que é o que muita gente fazia. Claro. E o 25 me disse que até um desfile militar ele assistiu em Aracaju. Então eu queria saber se o senhor tem mais... O 25 me disse que até um desfile militar Lampião assistiu em Aracaju. Então eu queria saber mais ou menos a data para ver se esse depoimento é plausível ou não. Olha, pode... Bom, quem sou eu para discutir com o finado 25? Eu conheci em Maceió há uns anos atrás, 1981, eu tenho a impressão. Agora, eu tenho informações de que Lampião assistiu, ao lado de Hercílio de Brito, a passagem das tropas que vinham da Paraíba e do Ceará, subindo para o Rio de Janeiro para combater a Revolução de 30, quer dizer, para combater a favor da Revolução de 30, ele teria visto isso em Propriá, junto com o João, irmão dele, certo? Mas pode ser que tenha visto em Aracaju também. Agora, quem me falou também que teve informações da ida de Lampião, informação por parentes, amigos e tal, a Aracaju, para se tratar, Laranjeiras também ele se tratou, do doutor Bragança, né, oculista, foi a mãe de Paulo Brito, Dona Cília de Brito Bezerra. Ele disse que no seio da família Brito se comentava essa ligação do coronel Francisco Porfírio de Brito, que era o pajé da família, e do seu filho Hercílio de Brito, que era um homem realmente fidalgo, né, com Lampião e o acesso fácil que ele tinha a Aracaju na época. Luma, por gentileza. É só uma questão de retribuição. Na realidade, quando comecei a pesquisar sobre o cangaço, né, o que mais me interessou foi estudando, lendo alguns livros, e peguei o Guerreiros do Sol. E nele, na página 163, se eu não estou enganada, fala sobre Jesuíno Brilhante. E ali eu me encantei. Com pouca coisa que tinha, me encantou. Então, eu fui atrás, pesquisar mais, né? Como eu queria fazer um mestrado na Universidade Federal da Paraíba, eu precisava de um projeto. E o projeto foi a página 163, de Guerreiros do Sol. E aí eu comecei 2 anos, passei 2 anos e 6 meses, estudando sobre Jesuíno Brilhante. Na qualificação, eu fui reprovada, porque a bancada todinha era de História, só tinha 2 professores de Geografia, e eu era de Geografia, né? Eu fui como geógrafa, e fui reprovada. O professor de História só faltou dizer assim, pegue seu bacamarte e vá embora que você... Né? Então, ele não via uma interdisciplinaridade, era aquela história estanque. Né? E eu saí chorando, claro, e a minha orientadora, não, a gente volta, a gente vai pesquisar mais e volta. Por quê? Porque a academia só recebia o projeto com 6 pessoas da história oral. Né? E eu só tinha 3. Se eu fosse fazer hoje essa pesquisa, eu não poderia, porque 3 já morreram. E aí eu fui atrás, né? Como ele nasceu em Patu, então eu dei 13 viagens ao Rio Grande do Norte. Ele nasceu em Patu, morreu na Paraíba, e eu comecei essa pesquisa de 2 anos e 6 meses. Quando eu terminei, voltei para apresentar o projeto, e quando terminei toda a pesquisa, né, que fui defender, foi assim, uma glória, né, porque, na realidade, Jesuíno Brilhante abafou. Todo mundo só falava em Lampião, e eu em Jesuíno Brilhante na área de Geografia, né? E a Universidade Federal me deu o direito de fazer um doutorado na Espanha. E fui para a Espanha, passei 3 meses, mas não terminei o doutorado, porque eu tive uma filha que teve câncer e eu tive que voltar. E esse livro, essa dissertação, eu terminei, e com direito também a fazer um livro.
né, a transformar em livro. Então, eu tirei toda a linguagem acadêmica, aquela linguagem densa de universidade, e transformei em um livro paradidático para alunos de 6º ao 3º ano científico. Na época não, que eu não sou dessa época, não. No ensino médio. E hoje o livro está aqui, o livro paradidático foi adotado nas escolas de Mossoró, na rede estadual, e lá em João Pessoa, em 3 escolas. Então, hoje eu estou devolvendo a contribuição a ele. Frederico Pernambucano, minha gratidão a Guerreiros do Sol, na busca pelas trilhas de Jesuíno Brilhante. Lúcia Holanda, Luma, Recife, 2020. Meus amigos, olha, realmente aí a gente às vezes usa isso como figura de retórica, né, Tamar? Então, a emoção, a voz embargada, mas realmente é esse episódio, porque a gente dissemina determinadas sementes, mas não sabe, é feita coisa bíblica, não sabe onde é que ela vai cair. Se em solo fértil, se numa pedreira, num caldeirão de pedra e tal. E agora eu vejo que caiu, pelo menos essa, na melhor terra possível, né? Ariano Suassuna era verdadeiramente apaixonado por Jesuíno Brilhante, tá? Que Câmara Cascudo chamou de o cangaceiro gentilhomem. Era uma figura senhorial. O nome dele, você sabe melhor do que ninguém, Jesuíno Alves de Melo Calado. Desgraçadamente, eu vou contar só meio minuto. Valdir Nogueira me mandou de presente com aquela bonomia que só Valdir tem, porque ele abre o cabedal dele para quem desejar estudar. Ele me mandou uma pequena imagem de Jesuíno Brilhante, que o Jesuíno Brilhante é uma legenda sem rosto, mas era uma imagem de Jesuíno de 1872, nas armas, né? Dá para ver só a resta, porque era um tipo de imagem primitiva chamada de albumina ou albumen, que envolvia inclusive clara de ovo na fixação da imagem, coisa do século XIX, e a imagem estava de tal modo esmaecida que eu mandei para o Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro, e disseram, olha, não há muito o que fazer, inclusive a imagem já recebeu alguns acrescentamentos de lápis grafite. Eu, não satisfeito, mandei para um perito extraordinário de nível internacional, que é o professor Luiz Pavão, em Lisboa. Quem levou foi o meu confrade de academia, Zé Paulo Cavalcante Filho, e novamente veio a resposta de que não havia como salvar aquela imagem, que não havia tecnologia para recompor o albúmen esmaecido. Dá para ver, no geral assim, com um pouco de imaginação também, dá para ver que ele usava, como eu ainda cheguei a ver no sertão, algumas pessoas que colocam o chapéu girando 15 graus em relação ao que Quirino está nos mostrando. Então fica um bico para cá, um bico para trás. Então era um chapéu assim meio... Chegou a ver? Já estou vendo que Severo andou nos couros. Andou nos couros, né, Severo? Então era um chapéu meio enviesado, não era totalmente chapado na frente. Mas é uma pena porque muita gente gostaria, Sâncio Azevedo, do Rio Grande do Norte, e outros autores me cobraram muito que recuperasse essa imagem, mas realmente eu dei com os burros na água e não vou mentir criando uma imagem, né? Hoje está na moda fazer isso, mas eu estou na mesma posição de Aderbal, que é muito cauteloso e só trabalha com evidências mais ou menos sólidas, né? Tínhamos uma outra... Por favor. Boa tarde. Em um dos momentos que eu estive com Durvinha, eu perguntei qual ou quais os piores momentos que ela viveu no cangaço. E ele disse assim, Vilela,
o pior momento da nossa vida, das mulheres no cangaço, era quando nós estávamos menstruadas. Nós íamos para o coice da fila e a mosca, o mosquito, o mau cheiro atrás da gente. Mas a minha pergunta é a seguinte: como era a medicina no cangaço? É uma pergunta, de certo modo, difícil, mas as evidências que me chegaram são de que ela não era diferente da medicina que era usada no sertão daquela época. Não havia eles não criaram um código novo. Sabidamente houve cangaceiros que foram enfermeiros no bando também. É o caso, por exemplo, de Cícero Costa, que tinha um vulgo de Asa Branca, que foi morto lá por lados da Serra do Catolé, naqueles tiroteios de 1924. Tá? Ele era um exímio enfermeiro. Consta que Antônio Ferreira, irmão do Lampião, também era dado a fazer talvez mais um curandeirismo do que propriamente uma medicina. Era uma medicina prática, tá? Um conjunto de detalhes. Agora, há um registro de um cidadão de Garanhuns, que era dentista, chamado Mário Márcio, que em 1925 ele foi atender a um chamado para curar problemas de dentes e tal, no Pajeú Pernambucano, e na fazenda São Miguel, se não me falha a memória, ele teve então um encontro com o Lampião. E Lampião, sabendo que ele era um profissional, de certo modo, digamos assim, da medicina, porque ele era dentista, né? Aí Lampião abriu uma carteira de boiadeiro que ele levava e mostrou que conduzia ácido fênico, que conduzia gaze, algodão e uma sonda para recuperar a trajetória de bala. Você enfia no orifício da bala ela vai guiando o trajeto da bala. Então, ele fazia uso de algum, digamos assim, salva-vida que pudesse para os acidentes graves que aconteciam praticamente a toda hora no cangaço. Mas agora eu volto à pergunta dele e coloco a pergunta dele conectada com a sua. Eis aí mais um desafio para pesquisadores. Devo, no entanto, fazer justiça a Leandro Cardoso Fernandes, que junto com Antônio Mauri Corrêa de Araújo, publicou um livro, salvo engano, o título é Lampião e a Medicina do Cangaço, em que mostra algumas coisas, tá? Inclusive dados de castração, essa coisa, porque o quadro de punições no cangaço era exatamente baseado na conduta do vaqueiro. A castração praticada por Lampião, e eu ouvi em 1987 um cidadão castrado por Virgínio, cunhado de Lampião, em maio de 1936, chamado Manuel Luiz Bezerra, vulgo Mané Lulu, estava na época, quando eu ouvi, estava com 78 anos, morando ali em Serrinha do Catimbau, num lugar chamado Morro Redondo. E ele me contou como tinha sido castrado, e em seguida, em nome da ciência, eu fui com a irmã dele, Elizabeth, já uma senhora bem velhinha, fomos ao posto médico do Catimbau para examinarmos a genitália dele, confirmando que, de fato, a castração do cangaço consistia na remoção da bolsa escrotal com os 2 testículos, mas permanecendo o pênis. E Dadá, muitos anos depois, numa das conversas que eu tive com ela em Salvador, na Rua dos Perdões, 95A, Salvador, Bahia, nunca me esqueci desse endereço, que era um endereço até poético, Rua dos Perdões, ela bem que merecia estar naquela rua, né, que era muito dura. E ela me disse que eles tinham castrado um cidadão chamado Beijo, ou Beijinha, em Pão de Açúcar, Alagoas. Ela disse, mas depois, 2 anos depois, a gente voltou, passou lá.
Aí Cristino disse, vamos visitar Beijinha. Aí foram visitar o rapaz, né? Aí ela disse, ele estava lá assim estranho, mas o que ele me disse é que a madeirinha subia. Meu nome é Ayrton Matos. Doutor Frederico, eu queria saber do senhor como é que os novos grupos, né, que estão surgindo de estudo podem ajudar, até orientar, de uma forma seria até unida, orientar os novos gestores a preservar pontos históricos abandonados, né, em todos. Aqui em Recife eu poderia citar um que não tem um pouco a ver com o cangaço, e tem, porque é da década de 30, a Torre do Jequiá, Zé Pelim, a única torre ainda em pé no mundo, completamente abandonada. Qualquer dia desse vai ser vendido os ferros para alguma empresa de fundição. A gente vê assim, a sede da Fazenda Patos, em Alagoas, né, ali onde houve o massacre de Curisco, né? Também caiu, acho que está perto de cair a casa lá, né? Aqui a gente tem na Avenida do Forte, o Arraial do Forte do Bom Jesus, que no século XIX, se não salvo engano, foi um ponto comercial. Ali ainda tem um marco ali que pertence ao Exército. A gente vê também armas que são apreendidas, ou mesmo armas entregues à polícia, armas históricas sendo destruídas, né? Aí como é que os grupos de estudos, né, como é que pode ajudar a orientar esses gestores para dar valor à nossa história, né? Só complementando aqui o raciocínio dele, a gente, antes de vir para cá, a gente estava na antiga detenção. A gente rodou lá, perguntou perguntamos aos comerciantes, perguntamos aos vários funcionários, a cela de Antônio Silvino aqui. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Não, ninguém sabia. Antônio Silvino, parecia que eu estava perguntando por um ET. Cela 35 do Raio Leste. Bom, com relação ao que foi a última pergunta, ela fecha com chave de ouro as indagações. Ah, é? Então Zé Alves vai ser a chave de ouro. Bom, então esse tema é importantíssimo. Por exemplo, a casa, o sobrado do poeta João Mendes de Oliveira, no Juazeiro do Padre Cícero, onde o grupo ficou hospedado na antevéspera de receber a patente de capitão por Lampião, capitão das Forças Legais e tal, foi derrubado, infelizmente. Só restam fotografias a respeito. É uma coisa lamentável, mas às vezes é difícil controlar. Agora, cumpre que nós façamos movimentos no sentido dessa permanência, conscientizando os senhores prefeitos, governadores, etc., para o fato de que isso pode ter um desdobramento turístico até interessante para aquilo que interessa sempre a eles, que é a arrecadação de impostos e taxas para o erário municipal, né? Então, tentar mostrar o interesse econômico que existiria nisso, e com o exemplo da restauração da Casa de Maria Bonita, feita lá pelo João de Souza Lima, mas com uma, digamos assim, com uma beleza e tal, que talvez não houvesse na configuração primitiva, ou a restauração lá na Passagem de Pedras da casa da família Ferreira, que também parece que cresceu um pouco. Mas, de toda maneira, pelo menos se tem uma ideia de como era aquela arquitetura sertaneja do período, né? Caracterizada por ser uma arquitetura de guerra, porque as casas eram torneiradas ou seteiradas, mas o sertanejo chamava torneira, que era o orifício para tirar de dentro para fora, numa circunstância de cerco que fosse dado por inimigos, né? Então, vale a pena incidir nessa tese para procurar convencer a autoridade pública a manter esses sítios. Alguém citou a Fazenda Lagoa dos Patos, que eu visitei há uns 12 anos atrás, já estava bastante sofrida, mas não estava invadida ainda pelo MST. Depois foi invadida pelo MST e deixaram realmente a casa cair em grande parte. Mas a casa da Fazenda Abóboras, em Pernambuco e Paraíba, cumpria ser preservada, uma casa comprida,
muito bonita, e que era, segundo meu padrinho de fogueira, Miguel Feitosa Lima, o cangaceiro medalha, isso era o nosso quartel-general nos anos 20. E é uma casa bonita, ela poderia ser salva até pela imponência, pela estética, né? Ou o Saco dos Caçula, de Marculino Pereira Diniz, também é uma casa muito bonita, muito simpática. Mas foi restaurada, né? Pelo que me consta, né? Eu vi um dia desse um filme, eu visitei há 10 anos atrás, com Dona Dalila, lá da família e tudo, né? Eu visitei... Fred, eu gostaria até de já aproveitando a pergunta dele, dizer que o Cariri Cangaço, que completou 10 anos agora, tem tido um cuidado muito grande nesse trabalho de articulação junto ao poder público, junto aos familiares, e encontramos, Fred, muita dificuldade. Temos momentos exitosos, né, Léo Gominho? O nosso querido Batalhão de Floresta, né? Cariri Cangaço, junto com toda a família florestana, incitamos um grande manifesto e os ventos soprando a nosso favor, né? Primeiro conseguimos o tombamento do batalhão e agora, mais recentemente, o governo do estado já sinalizou com o recurso para a restauração. A mesma coisa lá no Chacu de Nazarezinho, a mesma coisa em outros maravilhosos patrimônios mais voltados para o cangaço. Temos um caso pontual, até os conselheiros aqui acompanham, a questão do Casarão de Patos. Tivemos várias vezes, fizemos um grande evento lá, em Patos de Irerê, e quanta dificuldade, Zé Alves, encontramos com relação ao conjunto de interesse, doutor Frederico, da própria família. Me permita uma confissão, extremamente duras recebemos. Então, muitas vezes, Zé Lopes, as pessoas, mas é algo que inspira cuidado, responsabilidade, e essa precisa ser assumida por nós, né? E o GECAP, viu, Alsterlan? Com certeza, né, Itamar, estará se somando à SBEC e ao Cariri Cangaço, à nossa academia, na busca desses mecanismos, não sei se você está me compreendendo, que permitam realmente a gente ter esse patrimônio resgatado, e mais do que resgatado, mantido, né? Porque as famílias raciocinam, meu Deus do céu, se o poder público, ele não tomba, quem é que vai tombar? E aí, Zé, o que eu vou fazer com esse negócio aqui que só está dando trabalho, problema, desunião na família, né? Como eu vi lá, no Nazarezinho, Emanuel sabe disso. Então, precisa ter realmente esse esforço de forma responsável, e nós estamos construindo essas possibilidades, doutor Frederico, trazendo a gestão para perto do estudo do fenômeno. Para perto do estudo. Vários e vários prefeitos, vários e vários secretários de cultura, inclusive as áreas de patrimônio, de finanças da prefeitura. Procuramos, viu, Vilela, trazer para perto do Cariri Cangaço, para que possam compreender, Divanildo, a importância desse resgate, e mais do que isso, como o doutor Frederico falou, vislumbrar uma possibilidade real, na verdade, de instituirmos roteiros turísticos. Quando falo nisso, me lembro de Aderbal. Quem faz turismo de praia, vem para Boa Viagem, depois vai para Canoa Quebrada, vai para Jericoacoara, vai para o Inferno da Pedra. Quem pesquisa Lampião, quem pesquisa Padre Cícero, vai 100 vezes naquele mesmo cenário. Então, é importante que possamos compreender isso e instituir de forma responsável, né, a valorização desse turismo qualificado, que fala da nossa raiz, que fala do nosso sangue, que conta a nossa história. Então, parabéns, a sua preocupação é a nossa. E haveremos de ir juntos, com certeza, agora também com o GECAP, né? Se prepare, Itamar, viu? Doutor Frederico, eu quero me render à presença sua e tratar de um assunto que eu acho que nunca foi tratado com relação ao cangaceirismo, tá certo? Entende?
E eu estou trazendo pela primeira vez aqui, até pelo espaço. Se tiver, a gente vai e desce. Se não der, se faz em outra ocasião, tá certo? Entende? Mas você sabe que Virgulino Ferreira, o Lampião, passou de 1919 a 1922 acoplado a senhor Pereira, tá certo? Não foi diretamente, mas sempre estava lá fazendo as suas artimanhas. Vê só. Ele foi embora no dia 8 de agosto de 1922 e só voltou aqui, só voltou ao estado de Pernambuco, a Serra Talhada, no ano em junho de 1970. Em junho de 1972. Eu estava lá. Aí eu fui convidado pelo Luiz Lorena para fazer lá uma sabatina junto com... E ele, para me receber, foi um sacrifício. Porque, não foi um sacrifício mesmo, eu estou dizendo que a coisa com estudo presente. Foi um sacrifício ele me receber, porque simplesmente eu era primo segundo de Zé da Emburana, Antônio da Emburana, e eram as pessoas que ele matou. E para ele entrar nesse meio, se não fosse Luiz Lorena, ainda hoje eu estava catando tostão, tá certo? Essa aqui é a verdade. Mas o que eu quero saber é o seguinte, aqui é o que eu quero passar para você, eu queria essa opinião sua, tá certo? É rápido. É o seguinte, no meio da eu tive 2 encontros com ele de 4 horas, tá certo? Sempre de 8 às 12 da noite. Isso foi no dia 16 de junho e o segundo encontro foi no dia 18. 4 horas cada um. Uma dessas perguntas que eu tenho no livro que eu estou lançando aí agora, 65 perguntas que eu fiz para ele, respondida diretamente com ele. Eu acho que aqui ninguém tem o conhecimento, nenhum pesquisador que tenha mantido contato com o senhor Pereira, né? Foi a última vez que ele veio aqui, foi em 1972, e morreu em 74. Quer dizer, não voltou mais aqui. E quando a gente estava lá, na conversa, que ele começou a se abrir, aí eu digo, ô senhor, eu só queria saber uma coisa sua. Já foi uma 10ª, 5ª, 6ª pergunta que eu fiz. Como era que Lampião teve tanta sorte de viver tanto tempo no cangaço, com tanta gente perseguindo ao mesmo tempo? Sabe o que ele me respondeu? Aí isso é que eu quero ver de você, a sua... Ele me disse, Lampião foi o homem mais estratégico que eu conheci na minha vida até hoje. Ele disse isso, tá certo? Que é importante a gente saber disso, né? Ele disse que Lampião foi um dos caras mais estratégicos que ele conheceu na vida. E agora ele disse, ele não passava do meio do grupo. Onde estava todo o pessoal invocado, atirando nas pessoas e matando e baleando alguém, ele nunca ia para a linha de frente, como eu fui, ele disse. Ele disse lá. Como eu estava na frente. Ele nunca fez isso. Ficava sempre do meio para trás e só se apresentava para dar tiro de mira. Aí eu queria ouvir de você, assim, isso é uma coisa nova. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso em nenhuma palestra que eu participei nos cangaços daqui para o Ceará, para o Rio Grande do Norte, para onde teve, eu não vi ninguém falar sobre isso, tá certo? Também, o encontro que eu tive com ele foi único, tá certo? Ele já estava para morrer mesmo, porque eu estava não sei quantos anos que ele estava, mas já estava velhinho. E aí eu tive essa oportunidade. E aqui, como pesquisador, eu acho que só eu tive essa oportunidade, né? Você teve essa oportunidade de se encontrar com ele assim? Não. Eu tive. Cara a cara, como nós estamos conversando, eu estava sentado até mais perto, eu estava sentado assim como esse menino daí, Luiz Lorena e ele, tá certo? Talvez até eu queria uma opinião sua sobre isso aí. Por quê? Eu achei muito ele passar muito tempo no cangaço, tá certo? Com todo mundo procurando matá-lo, tá certo? De qualquer forma. E viveu muito, viu? Foi muito tempo do verão para nós. Tá vendo? Faça uma consideração sobre isso aí para a gente. Eu queria ouvir isso. Posso lhe dar um abraço? Pois é. Opa, meu filho.
Zé Alves andou adoentado aí, mas agora voltou mais forte do que antes. Viu? Ele teve adoentado, mas está ótimo. Está melhor do que antes. Primeira questão é a seguinte: quando é que você vai publicar esse caderno de perguntas e respostas? Porque até agora, dos que tiveram acesso a ele, só Luiz Lorena passou as respostas para Luiz Wilson de Sá Ferraz, que publicou do livro dele, não sei se todas as respostas, algumas pelo menos, muito interessantes a respeito. Não, acho que Lorena obteve de senhor Pereira, inquirindo o senhor Pereira na passagem pelo Pajeú dos anos 70, entende? Então, são semelhantes às suas, porque as suas também você obteve a resposta de senhor Pereira. Não é isso? Pronto. É. Pronto. Agora eu fico esperando. Estava sentado aqui até há pouco o Joaquim Pereira. Acabou de sair da estante. Ele estava sentadinho. Foi. Não volta mais não? Não. Eu precisava até falar com ele. Se o senhor se der com ele, diga. Pronto, diga a ele que eu preciso conversar, eu preciso de uma informação dele, ligada a José Ibiapino Pereira Valões, certo? Que a família me mandou um alfarrábio lavrado por ele. Valdir, pronto, Valdir também se oferece. Então, eu gostaria de ter um entendimento para saber quem da família de José Ibiapino, que era filho de Neco Valões. Eu conheci Neco Valões em 1970 em Serra Talhada. Diga. Tem. A sua ideia é essa, Não, exatamente. A minha ideia é publicar esse trabalho, reescrever sem alterar nada, certo? Que evidentemente tem uma escrita com algumas angulosidades e tal, mas publicar que é um panorama sobre o Pajeú da época dele, de menino, rapaz, etc. Muito interessante. Agora, Souza Neto me procurou sobre isso e eu fui obrigado a esclarecer a ele o que digo a você agora. São memórias de paz. Não tem nada ligada ao conflito. Eu soube, no entanto, e aí a gente já chama ao feito Luiz Rubem, que Antônio Amauri possui uma outra memória feita por Ibiapino sobre a guerra. Aí seria interessante, já que Amauri anda um pouco preguiçoso para escrever, digamos assim, então teríamos que trazer isso e juntar essa memória de paz com a memória de guerra, e com isso nós levantaríamos um painel muito denso sobre a vida social do Pajeú na primeira metade do século passado. Né? Acho que teria todo o interesse em que nós trouxéssemos. Luiz Rubem pode fazer um apelo lá a Amauri, ele me disse até recentemente que o arquivo de Amauri ainda não está organizado, né? Mas talvez se possa, com essa motivação, tentar conseguir isso em nome da história e do interesse dos pesquisadores que aqui estão. O que eu posso dizer sobre o material de paz de Zé Ibiapino é que é extremamente interessante. Extremamente interessante. Tem muitas quadrinhas, muita memória sobre o Baixio Machicheiro, sobre a Pitombeira, sobre o Belém, né? Aquele mundo, aquela geografia completa dos Pereiras do Pajeú, que é muito interessante. Tá? Bom, Zé Alves é sobrinho de Zé Saturnino da Pedreira, que eu conheci pessoalmente em março de 1970, na Pedreira. Mas que com 22 anos de idade, quando eu fui ouvi-lo, né, que eu coloquei nesse meu livro novo, tem um longo depoimento dele, depoimento corajoso. Quando era para dizer que ele tinha feito uma coisa que o pessoal criticava, ele dizia, fiz, está feito e tal. Eu pude sentir o pulso dele, um homem realmente muito afirmativo, muito duro até, né? Uma figura histórica que merece a fama que tem hoje, assim, dentro do cenário da história do cangaço. O rifle dele de 15 tiros, está com filho ou não? Não sei. Ele me disse que tinha um rifle de 15 tiros, com que ele brigava. Eu não sei se aquele rifle ainda se encontra com ele, porque eu vou uma varredura por lá, com de arma, tá certo?
Certo, certo. Eu não sei se pegaram essa arma. Certo. Essa arma vivia escondida no local lá, eu acho que não pegaram não, tá? Audálio Tenório. Por que eu falo tanto em Audálio Tenório? Por que você fala tanto em Audálio Tenório? O cangaceiro Cacheado, que foi um dos carrascos do bando de Lampião, como foram Gato e um outro que me fugiu agora, ele deu uma entrevista a Joel Silveira na penitenciária da Bahia em 1945. Tá? Então ele perguntou diretamente: quais eram os maiores auxiliares de vocês no cangaço? Ele disse: o coronel Antônio Cacheiro, em Sergipe, e o doutor Audálio, no Pau-Ferro, em Pernambuco. Audálio Tenório era do distrito de Pau-Ferro, que hoje é Itaíba, em Águas Belas, certo? Pernambuco. Então Audálio era auxiliar de Lampião, íntimo de Lampião. E Audálio dizia, para quem quisesse ouvir, Lampião foi o homem mais inteligente que eu conheci na minha vida. E quem era Audálio? Audálio era um homem que passava meses do ano aqui, depois ia se tratar da vista na Espanha, que ele tinha um glaucoma. Era um homem de projeção, de certo modo, internacional, foi deputado estadual em 2 legislaturas, e mesmo assim ele mantinha o pensamento. Foi um dos homens mais inteligentes que eu conheci. Somente isso justifica como é que alguém pode passar 20 anos sendo perseguido pelas polícias de 7 estados, praticamente, da federação, e se manter e ir levando até quando se distraiu, não é? E esqueceu de que o Estado Novo era uma ditadura desde novembro de 1937 e que o cenário tinha mudado e que para os coronéis sertanejos não era mais negócio auxiliar Lampião. Então, Benjamin Abraão também morre nessa leva, porque conhecia os segredos, esses segredos não valiam muita coisa, mas quando a ditadura resolve perseguir os coronéis, esses segredos ficaram perigosos, então queima-se o arquivo. Mas é isso, eu agradeço muito a presença de todos, peço desculpa pela amassada, mas teremos outras reuniões, e nessas reuniões prosseguiremos nesse interrogatório em que eu sou o réu para responder. Maravilha. Que maravilha, hein? Que presente doutor Frederico acabou nos legando. Gostaria... Professor Pereira, que maravilha tê-lo aqui, meu querido conselheiro. Acho que o maior livreiro do Brasil, né? Um dos grandes responsáveis por levar essa temática nordestina da Everluce para todos os rincões brasileiros, né? Zenon, muito obrigado. E também, fazendo uma referência ao que Everluce provocou e refletiu, viu, querido Paulo Brito, me permita, o Cariri Cangaço tem tido um zelo muito grande no resgate da presença espetacular de sertanejos que fizeram fileiras nas polícias militares do Nordeste para combater o cangaceirismo. O querido Paulo Brito é testemunha, os queridos nazarenos aqui, os florestanos, quantas e quantas vezes, Léo Gominho, o Caricangaço foi lá, na minha querida floresta, que eu tenho a honra de ser filho adotivo, na minha amada Nazaré do Pico, viu, Robervan, para abraçar a memória desses grandes e valorosos sertanejos, que tem na figura do seu pai um ícone. Isso nos é muito caro. E um dos momentos mais importantes de todo o Cariri Cangaço, Manuel Serafim está aqui, sabe disso, Mabel, Rubelvan, foi quando, querido Frederico, num cortejo inesquecível do Cariri Cangaço em Nazaré, nós levamos todos os filhos nazarenos não enterrados em solo sagrado nazareno de volta para o Campo Santo de Nazaré. Então isso foi algo, o Belvan está aqui testemunhando, depois fizemos uma grande festa celebrando João Gomes de Lira, e aquilo está guardado no nosso coração. Então as volantes têm força e peso no nosso estudo. Agora, eu queria pedir a toda a mesa, queria cumprimentar a Márcia, o Nélito, que estão aqui, chegaram depois, queria só pedir para a gente desfazer a mesa.